segunda etapa de história. Vamos estudar aí um pouquinho sobre a organização da sociedade humana, como que os humanos se organizaram ao longo do tempo. Nós vimos na outra etapa a organização das cidades. Mas antes de surgirem as cidades, como que o ser humano ele se organizava? Então, desde o início da história da humanidade, o ser humano ele começou a organizar-se em grupos. Por que organizar-se em grupos? Porque percebeu que duas coisas, né? O ser humano gosta muito de ter pessoas próximas, ter amigos, né? Ter a família próximo. E também o ser humano percebeu o quê, turma? Que é melhor para poder sobreviver, para se organizar com as suas necessidades, é bem melhor em grupo, porque um contribui com o outro. E assim começou-se a organizar-se em grupos a sociedade humana. E esses grupos, eles se associavam para algumas finalidades, que era buscar o alimento, proteger-se de animais ferozes, da chuva, do frio, tempestades, calor intenso e etc. Aqui na tela você está podendo ver agora dois tipos de organização dos seres humanos. Uma delas chamada sociedades nômades e outra sociedades sedentárias. Vocês conseguem, olhando essas duas figuras, identificar a diferença entre o que seria nômade e sedentário? Eu estou ouvindo. Sim. Pedro, organiza aí seu áudio para ver se você consegue me ouvir. Qual que é a diferença? Eu não estou escutando. Só tem animais eles preparando e também são em maior número. Quem você está falando, Israel? Os nômades? Então, aí os nômades... Ih, travou a internet. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo, Luiz? Sim, eu estou ouvindo. Tem alguns que estão travados aí. Hoje a internet está meio devagar, parece, hein? Mas vamos indo. Aí quem não conseguir pegar, vai pegar na gravação. Bem, o Israel observou que aqui os nômades estão em maior número. E eles estão fazendo o que, Israel? Você falou? Eles não têm plantações, só tem animais mortos preparando. Eu caí, já voltei de novo. Isso. Eu saí. Eu percebi que a internet sua e de Isabelle não tá, deu uma travadinha. Olha só, o que o Israel falou é interessante. Ele observou que aqui nos nômades não tem plantação. Isso já significa o quê? Mostra o quê pra gente? Quando a gente planta, a gente fica no lugar para poder colher, não fica? Sim. Ah lá, Sim. aqui os nômades não. Então, isso já diz muito do modo de vida dos nômades. Igual o Israel falou, ó lá, eles estão preparando comida, estão organizando aqui a moradia deles, né? Aqui, ó, fazendo ferramentas, as crianças brincando, fazendo roupas. Ah lá, trazendo animais da caça, preparando animal para poder depois assar ele aqui na fogueira, e etc. Então, a gente observa que nas sociedades nômades, eles não permaneciam no mesmo lugar. Nômade significa justamente isso, quem muda de lugar, quem está sempre mudando de lugar, e é isso que significa nômade, tá certo? Sedentário. Olha só, qual é a diferença, pessoal, entre a moradia dos nômades e dos sedentários? Fala para a tia. O que vocês percebem de diferença? O nômade, a moradia é mais simples? Isso é parecido com o quê? Com tendas, barracas, né? Isso mostra que são moradias que não são permanentes, são provisórias. Então, o que acontece? Sempre que precisa... chuva levar. Sempre que precisa, eles se mudam. Mas pode ver, Joab, é feita com peles de animais, para que quando chover, eles possam ficar protegidos, né? Agora, aqui, já na sociedade sedentária, a gente vê atividades parecidas com o que a gente viu nas primeiras cidades. Então, a gente vê aqui, ó, agricultura, criação de animais, parece que está lá tirando leite, né? Olha aqui, preparo de tecido, não sei o que eles estão fazendo bem aqui. Aqui sim é tecido. A moradia, você vê, é uma moradia mais forte, que vai ficar ali por um bom período. Aqui preparando alimentação.
E assim, pessoal, nós observamos, então, que sedentário... Plantação, tia, também tem plantação, que aqui não tem. Isso, exatamente. Então, sedentários, turma, são as sociedades que passam a ficar no mesmo lugar, elas residem num lugar fixo. E os nômades são as sociedades que fazem o quê? Que mudavam de lugar de tempos em tempos, ficavam andando, mudando de lugar. Com relação a isso, eu acho que a internet sua, Isabelle, Outra vez eu apertei um botão e ficou sem a tela. Tia, De novo. eu acho que ela mexeu a tela em algum lugar. Isso. Ô, turma, com relação a isso, nós observamos que, com o passar do tempo na história, vocês acham que os seres humanos, eles passaram a viver mais de maneira nômade ou mais de maneira sedentária? O que vocês acham? Mais de maneira sedentária. Isso mesmo. Então, a gente percebe que, com o decorrer da história, o ser humano ele foi se estabelecendo em determinados lugares, organizando aqueles ambientes para poder sobreviver naquele local sem precisar ficar se mudando, tá bom? Quem não está ouvindo é Pedro? É Pedro. Pedro, verifica o volume. Oi. Não ouve. Então, os sedentários têm moradias permanentes por um período e os nômades têm moradias tipo barraca, tenda, que tipo, eles vão se mudar? Isso mesmo. Então, o sedentário, na verdade, eles se organizam para ficar ali por tempo indeterminado. Bem-vindo, Paulo. Bom dia. Nós já estamos aqui na aula, acompanha. Depois, se tiver alguma dúvida, a gente vai ter um momento de perguntar também. Turma, então a gente percebeu já a diferença entre nômade e sedentário, certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Eles passam de um lugar para o outro. Isso, eles ficam mudando de lugar e a gente vai entender por quê. Agora, nesse primeiro capítulo da segunda etapa, meus amores, o capítulo 4, nós vamos estudar sobre as sociedades nômades, essas sociedades que mudam de lugar. E aí nós vamos entender um pouquinho melhor desse modo de vida. Então, vamos pensar, aquilo que o Luiz falou, né? Hoje, Luiz Joab também, os meninos falaram aí. Hoje, a tendência é que o ser humano, ele fique estável, ele permaneça uma moradia estável no mesmo lugar, que ele não fique mudando de lugar. E isso, então isso mostra que as sociedades nômades são as sociedades mais antigas. As primeiras sociedades humanas, elas eram nômades. E à medida que o tempo foi passando, a tendência foi de se tornando sociedades sedentárias, tá certo? Só deixa eu responder aqui para Pedro. Tia, por que o nome é sedentárias e... Sedentário é uma coisa parada, é uma coisa que não faz nada, que fica parado, chama sedentário. Então, nômades são... Então, uma pessoa nômade é uma pessoa que fica um tempo naquele local, mas vai se mudar para outro local? Isso. Vamos lá. Os nômades, então, nós vamos estudar aqui nessa unidade os nômades. Os nômades, o meio de vida deles é ser coletor e caçador. Coletar é pegar aquilo que tem para pegar. E caçador, vocês sabem, é procurar os animais, é pescar, é sobreviver. Isso. Então, lê para mim o que está aqui na tela, por favor, Israel. Alimentavam-se de frutos e tubérculos disponíveis. Onde está o acento? Tubérculos. Tubérculos, é lá que é a sílaba tônica. Lê de novo. Disponíveis na natureza e também da pesca e da caça. Isso. Quando os recursos se tornavam escassos, mudavam-se para outros lugares. Como os nômades, eles não plantavam, eles não criavam animais, então eles usavam os recursos dos lugares onde eles viviam, e ali quando os recursos não estavam mais disponíveis, então, por exemplo, acabava as frutas, a época de fruta naquele local que eles estavam morando, não tinha mais nenhum alimento disponível, os animais também já estavam, né, já não tinha mais tanto ali o que comer, o que eles faziam? Pegavam o acampamento deles,
colocavam nas costas dos animais e, ó, partia para outro lugar, tá certo? Partia para outro lugar. Aqui nessa cena, a gente está vendo os tubérculos, que são esses tipos de alimentos aqui, batata, mandioca, que não tem aqui, mas esses outros que nós estamos vendo. E as frutas. E eles também aqui, ó, tá vendo? Pescando e caçando. Aqui, ó, tirando a pele do animal para poder usar a pele tanto para roupa quanto para o acampamento. Aqui, limpando, né, o animal para depois assar e comer. Então, a gente vê estas imagens, a gente vê como que eles se alimentavam. Pedro, você precisa passar aí as telas para ver se de repente você colocou numa tela onde você não consegue ver o que eu estou exibindo, porque a tela está todo mundo vendo. Então, quando vocês colocam aí, vocês não podem ficar mexendo, porque se fica mexendo, sai mesmo. Pode ser tanto por causa disso, quanto também porque a internet está instável. A sua internet não está boa hoje, e aí você não consegue ver as telas. Não, minha internet está boa. Demora para carregar. Então, aí você tem que... internet está boa. Então, aí você tem que ver se você sai e entra de novo, porque a tela está sendo exibida, está todo mundo vendo. Então, às vezes, aconteceu alguma coisa aí. Eu tô vendo. Isso. Turma, vamos lá. A organização social. Pessoal, a organização social dos povos nômades era através dos laços familiares. Então, eram povos que ficavam ali unidos através de laços familiares. Eles tinham dois tipos de divisões das tarefas. As tarefas eram divididas entre homens e mulheres, tá certo? Vamos ver se Pedro vai ver agora. Pedro, tá conseguindo ver agora, meu bem? Sim, mas está embaçado. Então no caso, a internet mesmo. Eu tô vendo... Não, minha internet está boa. Eu tô vendo você bem e você não tá travando. Turma, olha só, então eles se uniam por laços familiares, as famílias permaneciam juntas no mesmo grupo, e o trabalho era dividido entre homens e mulheres. O trabalho dos homens, como vocês podem ver aqui, era o quê? A caça, a pesca, a fabricação de ferramentas e a organização das moradias no sentido de construção das moradias e tudo mais. O trabalho das mulheres, vocês veem aqui, ó, na figura do lado direito da tela, essa daqui. As mulheres eram responsáveis por coletar alimentos, então colher frutas, verduras, tubérculos que eles encontrassem na natureza, eram as mulheres que buscavam isso, preparavam também o alimento, cuidavam das crianças, ó, faziam aqui o fogo para poder fazer o alimento. Então, elas cuidavam dessas atividades. Então, essa era a divisão social das sociedades nômades. E elas ficavam lá na tenda deles? Isso, na região do acampamento deles. Então, fala para mim, qual que era a tarefa dos homens, Lise? A tarefa dos homens? Isso. É caçar. Caçar, isso, pescar e fabricar ferramentas, né? Também preparar ali as questões das moradias. Cecília, qual que era a tarefa das mulheres? Cuidar dos filhos. Isso, o que mais? Eu tenho uma pergunta depois que ela falar. Preparar os alimentos, colher frutos e tubérculos que encontrasse na natureza, né? Muito bem. Pode fazer a pergunta, Joabe. Elas tinham que limpar a tenda, fazer um negócio de limpeza? Sim, sim, a manutenção ali do local da moradia. Muito bem. Então, turma, vamos avançar mais um pouquinho e nós vamos conhecer, embora isso que nós estamos falando aqui é de sociedades muito antigas. Como nós observamos no início da aula, hoje em dia, a maior parte dos seres humanos vivem de maneira sedentária, ou seja, tem uma casa, tem um local fixo de moradia, tem um trabalho, obtém dinheiro para poder comprar aquilo que necessita. Mas em pleno século XXI, ainda existe um povo que é uma sociedade nômade,
uma sociedade que vive da mesma maneira que nós vimos ali anteriormente. E essa sociedade se chama Hadzas, é o povo Hadza. Esse povo Hadza, você está vendo aqui na tela agora, eles moram lá na Tanzânia, que é um país da África. Eles moram nesse lugarzinho aqui da Tanzânia, mais ou menos. Olha aqui o mapa mundi. Aqui a gente pode ver aonde eles ficam localizados aproximadamente. Então, esse povo Hadza, até hoje, eles vivem como nômades. Eles vivem da mesma maneira que nós estávamos estudando. Eles vivem da caça, da pesca, eles vivem da coleta de alimentos que eles encontram nos locais onde eles vivem. E é um povo interessante, que está sendo, inclusive, pesquisados, tem algumas pesquisas a respeito da saúde deles, que eles têm uma saúde muito boa, e é dito uma curiosidade. Vamos ver se vocês vão gostar dessa curiosidade. Os Hadzas têm o melhor cocô de todo o planeta. Eles têm o intestino mais saudável, mesmo vivendo desse jeito que eles vivem, bem diferente da gente, não é verdade? E eles têm o intestino mais saudável do planeta. E os especialistas estão pesquisando os hábitos deles para poder descobrir como que a gente pode ter um intestino tão saudável e um cocô muito bom também, viu? Então, essa é uma curiosidade sobre os Hadzas. E as necessidades, como que eles fazem? No mato, né? Eles fazem no mato. Eles abrem buraco, eles fazem no mato. Igual quando faz no acampamento, que não tem Jogarem em cima. Eu sabia que Paulo ia gostar dessa curiosidade. Eu pensei logo em Paulo quando eu li essa curiosidade. Gostou, né, Paulo? Sim. Ah, Paulo não falou nem oi hoje pra gente aqui. Ô, Paulo, aparece aí, meu bem. Você tá travada. Isso, aparece aí, Paulo. Então, turma, aqui tem uma fotinho, né, de uns homens Hadzas. Sabe outra coisa interessante? No povo Hadza não tem obesidade. Não tem pessoas acima do peso. Todos eles estão num peso bom. Legal, né? Interessante. Eles são as pessoas mais saudáveis do mundo. Eles são bem saudáveis, né? Vamos lá. Eu até trouxe aqui para vocês um link. Eu não sei se a gente vai conseguir assistir este link, mas eu vou pôr pelo menos um pouquinho para vocês verem como que eles vivem.